Olá, estamos aí hoje para mais um vídeo. Vamos continuar o nosso curso sobre a lei da atração, lei vibratória e como a gente pode, com tudo isso, unir isso aos arquétipos, tornando e construindo um símbolo forte para a sua vida ou para os seus objetivos pessoais. Hoje, o que eu queria tratar com vocês são alguns aspectos bem científicos, porque você pode pensar assim: essa coisa da lei vibratória é uma coisa metafísica, né? Uma coisa de outro mundo, mística, que tem que acionar um outro lado. O que você tem que compreender é que, em primeiro lugar, ela é uma regra, vamos dizer assim, que a ciência pode explicar. Muito se sabe que quando você muda o pensamento, você muda o seu comportamento externo, vamos dizer assim. Se você começa a pensar em alguma coisa, às vezes num suco de limão, em cortar um limão, chupar um limão, as suas glândulas salivares já começam a soltar saliva. Isso também tem outros exercícios que mostram que o pensamento é capaz de produzir químicas. Esse estado mental, ele é capaz de, vamos dizer assim, nos trazer energia, potencialidades para que a gente possa caminhar mais na direção do nosso foco. Ou seja, a grande pergunta: você acredita que realmente isso possa acontecer na sua vida com treinamento, com técnica, com mudança de hábitos, com mudança de micro hábitos, como a gente falou, seguindo o plano quando a gente monta a nossa Dream List, né, que é aquela capacidade, ou seja, uma mudança de comportamento. Então nós temos uma construção de comportamento. E essa construção de comportamento tem duas etapas muito interessantes que eu quero passar aqui para vocês. A primeira habilidade de mudança é gerar espaço. Ou seja, você tem coisas na sua vida que você não usa mais. E quando você vai desfazer dessas coisas, você já coloca o processo de lei vibratória, lei de atração em funcionamento. Ou seja, você vai criar esse hábito. Por exemplo, você tem alguma coisa que você não usa há um tempo. Por exemplo, livros. Às vezes você tem vários livros que você gosta, mas que são livros que você não serão livros de pesquisa, que você pode recorrer a eles de tempo em tempo para poder estudar. Então você vai criar um método de doação. Ou seja, aqui na cidade tem alguns pontos de ônibus, tem uma caixa que você coloca o livro lá. E quem chega ali fica sentado, às vezes no tédio da espera, vê um livro, gosta de ler, pega. Agora, por quê? Veja só, por que que naquele momento você colocou aquele livro? Porque naquele momento aquela pessoa que chegou até ali encontrou aquele livro. Entendendo esses aspectos, você começa a entender como a lei vibratória vai funcionar para você. Portanto, existe algo de metafísico em tudo isso? Sim, existe algo que a lei vibratória conduz as outras coisas, o seu time, o seu tempo, para se encaixar naquilo que você precisa. Infelizmente, o time de alguns está voltado, por exemplo, para acidentes, para o calcination, vamos dizer assim. Essa pessoa precisa queimar um processo kármico antes de se livrar para ir. É necessário passar por isso? De certa forma não, porque quando a gente fala que o progresso, a lei do progresso pessoal, ela é tão dura quanto o karma, as pessoas não entendem o porquê. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou passar por uma dificuldade, mas trabalhar às vezes para o bem, trabalhar para ajudar, é tão complicado quanto. Então você tem que compreender que não é fácil. Então, às vezes alguém quer o sucesso, e aí só que ela é obrigada a trabalhar 14 horas por dia, por exemplo. Trabalhar muito tempo, não conseguir ter esse tempo para lazer, mas ela precisa chegar lá aonde ela quer, porque chegar lá é muito importante, ela precisa chegar. E digamos assim, depois quando ela chegar lá, todo o resto que ela precisa vai ser acrescentado. Então, o primeiro hábito, aprender a doar de forma correta. Doar de um jeito que o universo entenda quem será a pessoa.
né? Então se você vai ali, coloca um livro, outra pessoa vem, pega, amanhã essa pessoa vai poder fazer a mesma coisa. Talvez ela não saiba o que esteja fazendo, mas você está fazendo com um propósito. Entender como a lei da atração funciona para você. A segunda habilidade de mudança é: suas decisões são muito importantes e você tem que entender que suas decisões, elas são as mais importantes, pois elas irão impactar diretamente a sua vida. Entenda, é fácil? Não, não é fácil. Porém, você tem que entender que ao triar, ao fazer a reflexão, você chega em decisões. Não, eu realmente gosto disso. Eu quero isso para minha vida. Esse é o meu caminho pessoal. Então daí, ao descobrir as coisas que você quer, você cria fortes decisões. Então, veja só, você começa numa habilidade de comportamento, que é a número 1 que eu falei agora atrás. Depois você pode entender a segunda habilidade de comportamento, que é tão poderosa quanto. E para isso, lembra que a gente falou sobre a lei das 4 perguntas primordiais, né, que são o que eu ganho conquistando essa minha decisão? O que eu perdo se eu não conquistar a minha decisão? E o que eu vou ganhar se eu não ir atrás da minha decisão? E o que eu vou perder se eu não for atrás do que eu decidi ter? É uma regra básica em matemática, porque você diz assim, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder, isso é tão importante a ponto de eu perder todo esse tempo, 16 horas, 14 horas por dia trabalhando em meu projeto pessoal, né? Chegar em casa depois do trabalho e fazer toda a minha estrutura da minha empresa, do meu empreendimento, né? Que é empreender energia numa direção. Qual o prazer que eu estou tendo, o que ganho que eu estou tendo, em que momento eu vou conseguir o equilíbrio nessa mudança de comportamento da minha vida. Veja, tudo isso já é mudança vibratória, uma mudança de potencialização interna, ou seja, da sua energia de vibrar. E sempre você tem que compreender assim, que eu tenho que avaliar as mudanças que eu estou tendo na minha vida, as mudanças de comportamento que eu estou tendo, e elas estão valendo a pena? Veja, quando você trabalha com técnica, é diferente da pessoa que vive por viver. Você tem que caminhar, avaliar, parar para pensar, sempre tentando ver, digamos assim, através de anotações. Talvez você possa montar aquilo que a gente chama, que Jung fala, né, sobre o caderno negro. Ou seja, é um caderno que você tem uma cor diferenciada de capa, pode ser rosa, verde. Falei negro porque o livro dele é negro, assim, né, o livro negro. Então eu gosto dessa coisa de você ir anotando o seu viver, as suas decisões, e colocando se está valendo a pena ou não a mudança de comportamento, que ganho você está tendo, que perca você está tendo, e qual a perca você está tendo de não ir atrás daquilo que você quer, sabe? E que ganho também que você está tendo de não ir atrás do que você deseja. São regras que você vai se acostumando a fazer. E quando você vai se acostumando, você vai entendendo o processo, que o processo da lei da atração ele é mais científico, psicológico do que você imagina. As pessoas que começam assim, depois elas podem alcançar o lado metafísico, outro lado da história. É um lado místico mesmo, vamos dizer assim. Um lado fechado, esotérico, né? Oculto, né? De ocultismo. Né? Você consegue acessar um lado oculto nisso tudo. Mas só quem pratica a primeira parte, a parte psicológica, científica, psíquica, treinando e usando toda a parte humana nisso tudo. Aliás, tudo que você vai conquistar está dentro deste plano. Mas, porém, a sua realização, depois ela é capaz de realizar em outras dimensões. Eu sempre falo para vocês que, acredite, nós somos seres multidimensionais. As habilidades que a gente desenvolve aqui, levamos elas para outra posição. Lembre-se, eu sempre falo do estado mental ideal, ou seja, você vai treinando isso. Até que acordou, você está no estado mental ideal. Dormiu, você está naquele estado mental.
Quando você foge um pouco disso, você vai lá e volta o seu ser para esse estado mental ideal.